Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar, sobre uma coisa aí bastante interessante, bastante importante, principalmente quando a gente está falando de trade, de day trade, que é o que move o mercado, né? Então essa é a grande pergunta, né, que as pessoas às vezes querem saber, querem entender um pouco mais. E aqui a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais em relação a isso. Então já deixo de cara aqui para vocês, né? A gente tem aqui um gráfico onde você está vendo aí uma certa oscilação do preço representada por esse gráfico. Mas aqui, né, quando a gente está olhando um gráfico, quando eu estou observando o gráfico, no final das contas o que eu estou olhando ali é uma abstração de tudo que está acontecendo, de toda uma dinâmica de preços, de negociações entre compradores, entre vendedores, né, que acontece ali no mercado. Então, o gráfico, digamos assim, ele é a abstração máxima de tudo que está acontecendo ali por trás, né, dentro do mercado, que a gente vai explorar aqui um pouco mais. Então, quando você olha o gráfico, você tem uma informação bastante reduzida do que está acontecendo. Então, beleza, eu tenho aqui a representação, né, de compradores e vendedores através de barras, né, que são medidas por um intervalo de tempo que eu pré-determino ali, tá? E através dessas barras eu consigo ver ali níveis de preço, e aí eu posso visitar o histórico do ativo, né, para tentar entender um pouco mais ali sobre o que está acontecendo, sobre esse nível de preço. E aí, ao longo do tempo, né, através da análise técnica, através das teorias, foram criados indicadores técnicos, o price action, né, que é a ação do preço. Eu fiz até um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. E aí eu tenho aqui um gráfico representando tudo que acontece no mercado. Mas aí a grande pergunta né, será que é o gráfico que move o preço? Eu acho que vocês já sabem até a resposta. Eu acabei de falar em termos de representação, né? Então, assim, no final das contas, o gráfico ele está representando, tá, a dinâmica de preço de um ativo. E, mas isso é de todo ruim? Claro que não, porque através do gráfico eu tenho uma forma visual de ver e de observar o preço, principalmente quando eu trago para períodos maiores, né, onde eu posso ver ali o preço através de longos períodos de tempo, né, e tentar observar, tentar olhar ali onde foi que teve ali os níveis de preços importantes para o mercado, né, para que eu possa já estar atento a esses níveis de preço quando o mercado retornar a eles, tá? E aí, pessoal, eu tenho aqui, né, a abstração máxima, digamos assim, do mercado. Eu comparo, né, assim, quando eu olho a representação gráfica ali do ativo, do preço, eu comparo a um iceberg, né? Então, o gráfico ele seria aqui a ponta, né, do iceberg do mercado, onde você tem a representação, né? Você sabe que aqui tem um iceberg, mas tem muita coisa ali por trás acontecendo, né? Tem algo muito mais profundo, né? Tem uma dinâmica muito mais profunda que acontece ali dentro do mercado do que só uma representação gráfica, tá? Então, isso é até uma forma, a gente vai explorar isso um pouco mais, até para você entender, né, que o mercado ele é muito mais complexo, né? Tem muito mais coisa, digamos assim, do que se passa por aí, essa ilusão da facilidade, essa ilusão de que é tudo muito simples, que não precisa estudar, basta você fazer ali a técnica mágica, tá? Então, o mercado, se ele é motivado por outros fatores e o gráfico representa aquilo, eu não posso ficar enviesado, né, que quando eu faço, por exemplo, um suporte ou uma resistência, né, dentro do gráfico ali, eu acho que aquilo vai funcionar quando chegar lá e eu me exponho ali de uma forma inadequada, eu não posso ficar enviesado com isso, porque o gráfico não é o que move o mercado. Tá? Então, o gráfico ele é a representação, né, desses participantes que a gente vai observar um pouco mais dentro do mercado. Então, ele representa a movimentação de preço. Então, eu espero, né, que você veja esse vídeo até o final, né, e que você vá entendendo essa dinâmica e absorvendo um pouco disso, né, de que, beleza, eu opero price action, eu opero análise gráfica, os indicadores, mas isso é só uma representação do que acontece no mercado. Isso não é o mercado financeiro, né? Então, assim, existe muito mais coisa ali por trás que a gente vai explorar. Beleza. E aí eu posso dar uma outra ótica, né? Eu posso me aprofundar um pouco mais. Beleza. Então,
não é o gráfico que move, né? Então não é porque tem um suporte aqui que o mercado necessariamente vai subir, ou que tem uma resistência o mercado vai cair 2%, né? Então, pô, se o dólar bater em tal lugar, é certeza que vai subir porque tem um suporte forte de não sei quanto, não é isso. Então, o que a gente pode aprofundar um pouco mais? É que por trás desse gráfico existe outras coisas. Então, eu posso ir, por exemplo, como eu já mostrei em vídeos aqui, para a parte de leitura de fluxo. Então, eu posso aprofundar um pouco mais, né, e ir para a leitura de fluxo, que é o que está por trás do gráfico, né? Onde eu vejo ali quem são os participantes que estão movendo o preço naquele determinado instante, né, naquele determinado momento, né, quem está comprando, quem está vendendo, e eu tenho um pouco mais digamos assim, de profundidade na análise, né, entendo um pouco mais como o preço se movimenta. Mas como eu falo e repito, né, não existe uma técnica mágica, então, pô, beleza, Sandra, eu estou vendo quem é que está comprando, o que está vendendo. Então, se eu tenho uma análise de fluxo e eu vejo lá uma região de volume muito forte, quando bater lá, o mercado vai segurar nesse volume. Ou então, quando entra um participante comprando muito, necessariamente aquele preço ele vai subir. E, na verdade, não é assim, tá? Então, desculpa se eu estou frustrando você, na verdade não é assim. Então, se você está buscando uma técnica mágica, né, algo que o mercado vai tomar decisão baseado naquilo, também não. Então, o tape reading também ele é uma representação, né, do que está acontecendo ali no preço. Tá? Então, obviamente, eu tenho mais profundidade, eu tenho mais assertividade, eu tenho um pouco mais de aprofundamento, mas eu não sei o que é esse cara da UBS, né, por que ele está comprando ou por que ele está vendendo. Tá? Então aqui eu tenho uma forma representativa, né, de tomada de decisão, onde eu posso, através do fluxo, ou seja, através da leitura do fluxo de ordens, que é o tape reading, eu acompanhar aquele cara, né, dentro do mercado, ou estimar ali que aquela agressão, né, que é essa agressão que você está vendo aqui no Times and Trade de compra e venda, ou seja, vendedores em vermelho, compradores em verde, eu posso estimar que aquele mercado, dada aquela agressão, dada aquela movimentação daquele participante, dado aquele ponto ali de volume, ele vai andar, tá? Ou dada aquela oferta daquele participante no book. Existem várias formas da gente analisar e combinar isso. Mas ainda assim eu estou representando algo, isso ainda assim, né, ainda faz parte do iceberg que a gente viu lá. Por quê? Porque eu não sei, né, o que o player está fazendo, por que ele está fazendo isso. E mais do que isso, pessoal, eu estou falando aqui de um ativo, tá? De um ativo somente, que é o dólar futuro. Então, quando você está fazendo day trade, você está fazendo trade, você está operando índice, você está operando dólar, você está operando um ativo. No mercado financeiro existe uma infinidade de ativos, né? E existe toda uma estrutura por trás desses ativos, né, de participantes, de instituições reguladoras, né, que existe um sistema, né, que, por exemplo, a gente pode falar de Sistema Financeiro Nacional, né, que eu mostro um pouco mais de detalhe isso em um curso de investimentos que eu preparei e falo também sobre no curso de Day Trade eu falo sobre o Sistema Financeiro Nacional, né, que está aqui na descrição, caso você queira acessar, que é para que você entenda essa profundidade do mercado, né, que o mercado financeiro ele não é só um gráfico e também não é o player, o mercado... esse player aqui está comprando, né, ou a UBS está comprando, está vendendo, então o mercado vai subir. Ou o mercado ele tende a subir, ou ele subiu 2%, porque a UBS só comprou, enfim. Então, assim, existe algo por trás. Então, quando o participante está ali tomando a decisão dele, eu não sei o porquê que ele está tomando aquela decisão. Essa é a questão que eu quero chegar com vocês. Então, não tem como eu falar, pô, a UBS está tomando decisão por causa disso, disso, disso e disso. Ah, o mercado está parado porque o player foi almoçar. Né? O mercado está parado porque bateu aqui nessa região de volume e está segurando por causa desse volume at price aqui. Tá? Não tem como a gente fazer isso porque a gente também está embutindo ali o mesmo erro do pessoal que utiliza o gráfico, por exemplo. Então, dentro da leitura de fluxo, eu consigo ver o que está acontecendo de forma mais prática, digamos assim, né, de forma mais profunda. Eu consigo tomar as melhores decisões, digamos assim, né, eu consigo ter a visão panorâmica,
mas não é o tape weeding que move ali o preço, que move o mercado, digamos assim, né? Não é, porque eu estou vendo aqui, aí isso aqui, o mercado subiu por causa desse volume aqui, dessa região de preço. Então, o mercado ele ganhou essa região de preço e subiu porque ele ganhou essa região de preço. Não, pessoal, existem motivadores, tá? Motivadores para a tomada de decisão das instituições. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um ativo como o mercado futuro, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de dólar, está falando de índice, esses ativos são motivados, né, são usados para fazer hedge, né, para fazer proteção. Foi o propósito da criação do mercado futuro. Então, muitas vezes, o player X está perdendo aqui, não sei o que e tal, mas ele pode estar fazendo uma operação de proteção, né? E, na verdade, ele está perdendo nessa ponta, ganhando na outra, está fazendo uma operação estruturada, não tem como eu saber o que está acontecendo. Então, aqui no Tape Weed, apesar de ser algo mais profundo, existe também uma abstração. E a gente precisa disso, né? Porque o mercado existe outras variáveis. Beleza. Então, então se não é aqui o volume at price que fez esse preço cair, porque ele perdeu 30, então ele tem que cair, né? Já perdeu 30, é uma região de volume forte, está perdendo, ele vai cair, ou então ele rompeu a média móvel e tem que subir, ou então ele fez uma bandeira e está rompendo ali a bandeira, o candle de força, ele tem que subir. Então, assim, não é assim que funciona. Então, o que motiva, né, o mercado? A primeira coisa que você precisa entender é entender sobre o ativo que você está operando, entender os participantes ali, né, entender um pouco da dinâmica daquele ativo. Mas falando de mercado financeiro, de modo geral, quando a gente fala de mercado financeiro, existe ali a figura, né, que eu exploro um pouco essa figura ali dos agentes econômicos, né, que são os agentes econômicos ali que a gente chama do superavitário e o deficitário. Né? O superavitário é o cara que tem a grana, né, então entenda esse cara como uma instituição, um banco estrangeiro que vem investir no Brasil, e o deficitário que é o cara ali que quer a grana. Né? Então o deficitário, por exemplo, pode ser o governo, né, que quer dinheiro, né, o governo quer que a economia cresça ali, né, que a economia se desenvolva, que seja investido grana ali no país, e o superavitário pode ser um banco estrangeiro que está vindo trazer capital, está vindo trazer dólares para o nosso país, e aí tem uma injeção de dólar no mercado, né, e dada essa injeção de dólar do mercado, né, a gente tem ali a lei da oferta-demanda, então tem mais oferta de moeda, consequentemente aquela moeda ela tende a se desvalorizar, tá? Então, ou então quando há a retirada de fluxo estrangeiro, né, do Brasil, eu estou saindo do Brasil, trocando meus reais por dólares para poder sair do país, e aí a moeda tende a se valorizar. Então, olha só, um fator externo, um fator macro, digamos assim, pode influenciar o mercado. Então, essa parte macro, ela, no final das contas, né, que é baseado, digamos assim, de forma simplificada, né, em confiança e expectativa, eu falo sempre isso, né, então o mercado está o tempo todo ali lastreado, digamos assim, na confiança e na expectativa. Então, eu coloco um dinheiro aqui porque eu confio, né, dado esses indicadores econômicos, dado essa perspectiva, eu confio, então eu coloco meu dinheiro e eu tenho uma expectativa que aquele dinheiro ele vai se valorizar ao longo do tempo. Né? E aí, para isso, se eu estou investindo ali na economia real, eu venho aqui no dólar, eu faço um hedge, eu faço uma proteção, enfim, eu troco dólares por reais e aí o mercado tem toda essa dinâmica, né, macro. Então, a macroeconomia, no final das contas, essa questão da confiança, a expectativa, que está movendo ali o mercado no final das contas. Por quê? Porque isso é que move os players. Porém, eu não tenho como saber ali exatamente o que o cara está fazendo, porque exatamente o que o cara está tomando aquela decisão. Então, eu tenho que ter uma certa dose de abstração, porém, eu não tenho que ficar bitolado achando que o que move o mercado é aquilo que eu estou olhando ali, é o gráfico, é o suporte, é a resistência, é o volume, enfim. Eu tenho que focar na técnica. Então, quando eu estou falando de tape weed, eu estou focado na técnica. Eu não quero saber por que a UBS está comprando. Eu vou observar por que, ali eu vou observar a compra dela e dado diversos fatores ali dentro do mercado, se aquilo tiver eu tiver uma confiança de que eu devo comprar também, eu vou fazer essa compra. Eu não vou ficar me perguntando, por que tal player está comprando, por que tal player está parado, enfim.
Então, existem muitos fatores macro, né, que influenciam o preço dos ativos e que movem o mercado financeiro como um todo. Então, existe uma grande rede global que é bastante interligada, que envolve países emergentes, que envolve, por exemplo, cesta de moedas, lá que eu falei em um vídeo mostrando lá o que eu olho, né, que envolve expectativas econômicas, projeções econômicas, indicadores econômicos. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui, né, que eu vejo aqui no site aqui, Trading Economics, né, tem vários indicadores econômicos, tá? Então, eu tenho aqui confiança, olha só, acabei de falar para você, eu tenho aqui confiança do consumidor, né? Eu tenho vários indicadores que vai medindo, né, essa confiança, né, se eu posso ali colocar meu dinheiro e no final das contas eu tenho ali uma expectativa de valorização. Então, muitas vezes, né, quando se quebra uma expectativa no mercado, existe uma grande oscilação de preço, existe uma realocação, às vezes até global, né, dos grandes players, e isso faz com que com que o preço se mova, né, dentro do mercado. E aí, o mercado, dado que eu quero ganhar dinheiro, então eu sou agente econômico superavitário, se eu estou emprestando, se eu estou investindo, eu quero ganhar dinheiro, tá? Então, eu tenho empresas, né, alguns projetos são para 30 anos, então olha só o risco que eu tenho aí, muita coisa pode acontecer em 30 anos. Imagina a crise aí do coronavírus, né, que quem podia imaginar que ia ter uma pandemia global com toda a tecnologia que a gente tem, né, com todo o desenvolvimento que a gente tem hoje, né, e acaba que acontece de forma abrupta, enfim, quebra uma expectativa e aí o mercado cai abruptamente. Então, essa movimentação de preço, que muitas vezes acontece no dólar, acontece no índice, lógico, não tem como a gente saber exatamente ali, mas é muitas vezes um fator macroeconômico, é uma quebra de expectativa, tá? Digamos assim, uma quebra na projeção daquela minha expectativa, daquela minha rentabilidade que eu estava esperando do meu investimento, tá? Então, para os big players, eles estão olhando isso. Então, o big player, ele não vai necessariamente estar olhando o book aqui, porque, então vamos imaginar, né, que o BTG está vendendo, então eu vou vender também. O Santander está comprando, então eu vou comprar também. Não é assim, né? Então, existem outros fatores que não tem como a gente saber exatamente, mas a ideia aqui é você entender um pouco da profundidade do mercado, que o mercado financeiro é muito mais que um gráfico, o mercado financeiro é muito mais ali que só ferramentas de tapeweed, né, que existe todo um sistema aí por trás, uma dinâmica global, integrada, digamos assim, com o Banco Central, governo, expectativas econômicas, empresas, bolsa, enfim. Então aqui só para vocês terem a noção, olha só quanto de indicadores a gente tem para justamente, para quê? Para a gente medir a confiança e projetar ali uma expectativa, para que eu possa ter algum ganho financeiro naquele meu investimento. Então, eu tenho indicadores de mercado, eu tenho indicadores de trabalho, eu tenho indicadores de dinheiro, tenho indicador de preço, de imposto, de consumo, de habitação, negócio, saúde. Então, o mercado está trabalhando em cima disso. Então, pensa num grande banco, num grande player, né, que vem para o Brasil. O cara ele está investindo bilhões ali, ele precisa ter, né, todo um aparato de indicadores macroeconômicos, né, para que ele confie naquele país para investir, e ele precisa projetar ali uma expectativa do que ele vai ganhar. E aí quando se quebra essa expectativa, meu amigo, aí segura as pontas aí que vai mexer no preço dos ativos, vai mexer no preço do dólar, vai mexer no preço do índice. E o seu papel ali como operador, como leitor de fluxo, né, que é o que eu estou me propondo a mostrar para vocês, é estar antenado ali no fluxo, né, estar antenado no fluxo e quebrar essas crenças, esses vieses comportamentais, que o mercado financeiro é só isso aqui. Então, se aconteceu tal coisa, é obrigatório que tem que subir. Então, tem um volume, né, principalmente quem opera tapeweed, ganhou aqui, perdeu uma região de volume, tem que cair. Ou ganhou uma região de volume, tem que subir. E aí, muitas vezes, você não atenta nessas questões macroeconômicas ou aos indicadores econômicos, e naquele momento está acontecendo um fator que é uma notícia econômica, uma notícia política, ou seja lá o que for, que está quebrando expectativa e está movimentando ali o preço contra a sua posição, e você continua na posição ali, então o mercado entrou vendendo dólar, você continua comprado porque você acredita que o preço vai voltar.
ou porque você acredita que dado que rompeu tal volume, que tal suporte tem que voltar. E não é assim que funciona. Então a leitura de fluxo, na sua essência, eu estou lendo fluxo, tá? Óbvio que hoje, né, com tudo que eu me desenvolvi no mercado ao longo do tempo, hoje eu já consigo acompanhar esses indicadores econômicos, já consigo interpretar, já consigo criar meus próprios cenários, criar meus próprios modelos, né? Inclusive aqui na nossa mesa de operações a gente tem também um modelo quantitativo que a gente está testando. Em breve eu quero levar isso para todo mundo, que é para justamente, né, vai ser uma plataforma web onde vai ter lá indicadores quantitativos que você vai poder usar no seu day trade, vai facilitar bastante o seu entendimento do mercado, a sua tomada de decisão. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o mercado é muito mais profundo, tá? Então existe aqui, dê importância ao calendário econômico principalmente. Então notícias econômicas do Brasil, né, como aqui o CAGED, né, que é um índice aí de criação de empregos que na data que eu estou gravando aqui, se você estiver aí olhando o mercado, você pode ter visto alguma notícia sobre isso, enfim. Então o mercado está olhando esses indicadores, tá? Ninguém está brincando com dinheiro aqui no mercado de fazer day trade, de ficar clicando e comprar e vender. Então existe muito mais coisas por trás ali que você precisa entender, beleza? Então existe aqui indicadores econômicos globais, tá? Existem outros fatores, né, que impactam diretamente, que eu até mostrei no vídeo lá sobre o que eu olho. Se você quiser eu vou deixar aqui para você ver esse vídeo, que é, por exemplo, os juros. Então aqui eu tenho classificações, foram criados, né, vários instrumentos, o sistema ele vai se desenvolvendo, criando vários instrumentos, né, para justamente fazer o que eu falei, né, gerar confiança, medir confiança para que eu possa colocar meu dinheiro e ter uma expectativa ali de investimento. Então foram criados os ratings, né, que é as classificações de risco, né, foram criados curvas de juros projetadas para ao longo do tempo. Então imagina que eu estou investindo num país, eu quero já ter, mas então se coloque no lugar do investidor, né? Então, eu estou investindo aqui no Brasil, estou colocando 5 bilhões de dólares no Brasil. Eu quero ter indicadores econômicos, indicadores macro, né? Eu quero ter projeção de curva de juros ao longo do tempo, já que essa curva de juros ela impacta ali naqueles meus investimentos, ela impacta ali na minha economia, consequentemente ela vai impactar nas empresas que eu estou investindo, nos negócios que eu estou criando, enfim. Então existe toda uma rede ali, né, de cenário macro, digamos assim, né, de configurações que faz com que se transacione dinheiro ao redor do mundo, né, seja países desenvolvidos, seja países emergentes, como é aqui o nosso Brasil. Tá? E existem esses riscos que você precisa entender, essas profundidades, olha só, classificações de risco do mercado. E no final das contas, né, o que move, digamos assim, é o mercado, que vai movendo o dinheiro ali ao redor do globo, é a confiança e a expectativa. Né? Então, se eu confio no Brasil, né, como está acontecendo agora recentemente, eu vou colocar a grana no Brasil, porque o Brasil vai crescer, a economia vai crescer, e eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, eu vou conseguir ali lucrar com isso, né? Eu vou conseguir ao longo do tempo rentabilizar meu capital. Então, como um país emergente, tem bastante oportunidade, né? Então, tem mais risco, mas tem muita oportunidade. O risco ali, ele anda junto com a questão da oportunidade. Se o país é ruim, os indicadores econômicos estão ruins, o país como um todo está ruim, a expectativa está ruim, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou voltar lá para o meu país de origem. Então, se é um investidor americano, já que os grandes bancos americanos aí, eles comandam aí, o fluxo de capital no mundo, já que eles têm a moeda mais forte do planeta ali à sua disposição, né, e o Banco Central mais forte do planeta ali à sua disposição. Então, se o Brasil está arriscado, meu amigo, eu vou sair fora daqui, vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu país de origem, e aí eu vou comprar dólar, e aí vai impactar no mercado futuro, e esse dólar vai subir e não tem conversa, tá? Então, essa questão da macroeconomia, da expectativa ali, dos indicadores de confiança, é bastante importante você acompanhar, tá? E aí, dentro do day trade, meu amigo, você tem que abstrair. Então, você vai olhar, você vai ver ali o resultado, você vai estar atento quando aquilo está acontecendo. Então, se tem uma quebra de expectativa, se tem um indicador econômico relevante, não tem suporte, não tem resistência, não tem
não tem volume at price, não tem DOM, não tem nada que vá segurar o mercado caso quebre essa expectativa e entre um participante com um grande volume de recurso ali, seja para entrar no Brasil, seja para sair do Brasil, por exemplo, no caso específico do dólar. Ou um participante que quer se proteger no dólar, tá? Ou um participante que dado esses indicadores econômicos, ele quer lucrar também aqui com dólar, por que não? Né? Os bancos também estão aí fazendo day trade. Então, com tudo isso que eu falei, não significa que o cara não vai fazer day trade, ele faz também. Então, o banco tem tesouraria, né? O banco tem mesa de operações que eles estão ali lucrando também com trade. Só que o que eles olham não é simplesmente ali um volume at price para tomar decisão. Tá? Não é simplesmente uma posição do play, ou um book, ou um gráfico, um suporte, uma resistência para tomar decisão. O que eu estou tentando mostrar para vocês até agora é para que você entenda a magnitude do mercado financeiro e, consequentemente, você entendendo isso, né, você acaba entendendo por que a estatística de trade, por exemplo, ela é tão baixa. Né? Por que a estatística do day trade ela é tão baixa? Porque as pessoas físicas que entram na bolsa, muitas vezes ela abstrai tudo no gráfico e ela acha que o mercado financeiro é só aquilo. Ou então a pessoa vem para a leitura de fluxo, ela fica bitolada ali, né? Ela fica fissurada, digamos assim, no fluxo e não para de estudar e é só aquilo e não se desenvolve, não procura entender mais o mercado e acaba ficando travada ali e começa a entrar em viés comportamentais que vão embutir nela ali comportamentos ruins e esses comportamentos ruins vão fazer ela perder dinheiro no mercado e isso vai tirar ela do mercado. Então é bastante importante, principalmente quando você vem para o mercado, para um tipo de operação tão arriscado como o day trade, tão difícil, que você procure se desenvolver, procure entender mais sobre o mercado financeiro como um todo. Tá? Então é importante você eliminar viés comportamentais e focar naquilo que tem que ser feito, mas entendendo que o mercado financeiro é muito mais amplo e o que você vê, por exemplo, aqui num gráfico, é só a ponta de um iceberg, beleza? Então não é porque você traçou o suporte mágico que o mercado vai subir ou cair, tá? Não é porque o mercado está parado que o player A não quer operar, o player B não quer operar. Muitas vezes eles estão esperando ali um dado econômico ou esperando um discurso de um presidente de um país ou de um presidente do Banco Central para ver se aquilo vai confirmar ou quebrar uma expectativa ou se vai aumentar ou diminuir a confiança a ponto dele diminuir ou aumentar o risco dele ali naquele país, ou ali naquele ativo, né, ou ali naquela operação, beleza? Então, isso é para você entender, né, um pouco da amplitude do mercado, né? Se você é iniciante e quer entender um pouco mais sobre tape weeding e sobre esse universo, né, que é o mercado de investimentos, essa ideia ali do superavitário, do deficitário, do sistema financeiro como um todo, você pode fazer os cursos que eu deixei aqui embaixo de forma gratuita, né, que tem um curso de tape weeding, né, para você operar, para você ser trader, e um curso de investimentos para você entender um pouco mais dessa dinâmica macro e desse universo de produtos que é o mercado financeiro, beleza? Então é isso, eu agradeço, né, se você gostou desse conteúdo, já peço aí que você deixe sua curtida, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo e pode comentar aqui abaixo que eu vou tentar responder todo mundo caso você tenha alguma dúvida, beleza? Muito obrigado por ter vindo até aqui e até um próximo vídeo.